Se você precisa interromper muitas vezes uma atividade lá na tua sala de aula em função da desorganização, da conversa, da indisciplina, esse vídeo é para ti. Eu vou te mostrar 4 atividades, 4 propostas para você gerir aí, para você fazer a gestão da sua sala de aula. Eu vou te mostrar aqui como você pode, de alguma forma, com práticas bem simples, organizar da melhor maneira a sua sala de aula. Antes disso, não esquece aí de... O que tem que fazer, Rafael? Se inscreve no canal, bate no sininho e curte e compartilha o vídeo. Compartilha o vídeo com as suas colegas. Longe. Para ir mais longe. Compartilha aí para a gente organizar essas salas de aula. É bem importante lembrar que a construção dessa disciplina na sala de aula, especialmente aí com os pequenos, ela vai levar um tempo, porque as crianças precisam se organizar. E a gente também tem que lidar com a nossa expectativa, né? O quanto a gente espera dessa sala de aula, como essa sala de aula tem que ser. Porque sim, em alguns momentos vários momentos, os alunos precisam conversar. Os alunos precisam se enxergar nessa sala de aula, então assim, ajudar nos ambientes, ajudar nos cartazes, ajudar a pensar esse espaço para eles irem se sentindo acolhidos e acolherem também, né? Serem pertencentes deste lugar. Isso também é bem importante. Quais as estratégias didáticas, então, que você pode propor aí na sua sala de aula? Número 1. Elaborar as combinações da turma. Sabe aquelas antigas regras da turma? Só que o que acontecia, ou às vezes ainda acontece, a gente recebia essas regras prontas, não tinha nossa participação. É muito diferente se você colocar o seu aluno ativo nisso, protagonista nisso, que ele pense junto numa resolução de um conflito. Então, por exemplo, se você está explicando alguma coisa lá nas primeiras semanas de aula, e as crianças estão conversando e não estão te escutando, nesse momento você pode propor, olha aqui, agora a gente vai ter que combinar. O que a gente pode combinar para vocês conseguirem entender o que é para fazer? Então, assim, surgiu de uma dificuldade de você não conseguir falar ou de um colega não conseguir falar, para a gente pensar as combinações. E aí as crianças escrevem esses cartazes dessas combinações. Eu já fiz trabalhos bem legais com os alunos deles digitarem as combinações, digitar o cartaz da combinação, um cartaz, uma folha 3 para cada combinação. Se não dá para digitar e imprimir, faz lá com eles, né? Escrito, enfim, vão pensando e não precisa fazer essas combinações todas em um dia só. A gente pode fazer um dia a gente faz uma combinação, outro dia a gente faz e explorar de diversas maneiras, voltar para ela periodicamente. A segunda proposta tem muito a ver com as combinações. A minha sugestão é que vocês façam, que você faça com a turma momentos de avaliação, de autoavaliação, de pensar por que a gente não conseguiu, por exemplo, por que a gente não conseguiu concluir essa atividade hoje, né? A maioria da turma. Por que a gente não conseguiu? O que a gente pode fazer amanhã para conseguir? O que vocês acham que a gente está precisando melhorar? Fazer momentos, inclusive pode fazer de assembleia na sala de aula, de reunião na sala de aula, para a gente pensar o que precisa ser feito para melhorar. Tá? A gente pode fazer, as crianças podem fazer em pequenos grupos essa avaliação da turma, sem citar nomes, não é um momento, a gente vai ter que trabalhar isso com eles, não é um momento da fofoca, mas um momento de reestabelecer as combinações existentes. Aliás, agora eu lembrei de uma dica extra aqui, então vai ser, quantas eu tinha dito que ia ser? 4. 4, então vão ser 5. A terceira que tem a ver com isso foi o que eu fiz com uma turma muito agitada, que brigavam muito, que foi a caixa da fofoca. Então, um dia na volta do recreio, como eles traziam muitas informações do recreio, eu não participava desse recreio, era meu intervalo também, eu propus que eles colocassem, eu peguei uma caixa de sapatos que eu tinha na sala, escrevi caixa da fofoca e coloquei papéis. Na época nem tinha muito post-it, eu cortei um monte de papel. E aí eles tinham, era uma turma de 2º ano, eles tinham que colocar ali o que tinha acontecido no recreio, tá? Eles não podiam me contar, eles só podiam escrever. Eles também foram começando a colocar o foco naquele gênero textual, né, no bilhete que era feito para mim. E as fofocas começaram a diminuir, porque a gente foi conseguindo resolver esses conflitos. Então, assim, a gente uniu ali a gestão da sala de aula com a linguagem e foi bem legal. Daqui a pouco a caixa de fofoca nem precisou mais existir. Número 4. Às vezes a gente pensa que gestão da sala de aula tem só a ver com o comportamento dos alunos.
Mas, na verdade, tem vários processos por trás que tem que estar acontecendo muito bem para a gente conseguir gerir essa turma. Então, uma delas é o planejamento, é o equilíbrio do tempo, que você vai conhecendo com cada vez mais experiência e trabalhando mais tempo com determinada idade, a gente vai entendendo o padrão ali, né, do ritmo dos alunos. É muito importante que a gente faça algumas estratégias para dar conta disso. Então, ter na sala de aula cantinhos, sabe? Um cantinho de recursos de matemática, um cantinho de recursos de linguagem, um cantinho da leitura, um cantinho de vida prática lá com uma garrafa para eles trocarem água, um zíper para abrir, sabe? Quando termina, isso vai ajudar muito nos diferentes níveis ali. Quando eles terminam, se terminam mais rápido, se já revisaram, eles podem circular por esses ambientes. Além disso, você pode ter um banco de atividades extras, com atividades fáceis, sabe? Folhas, jogos mais fáceis que a criança consiga fazer com autonomia. Por quê? Porque senão eles vão ficar falando, prof, já terminei. Prof, já ouviram isso? Quem nunca ouviu? Prof, já terminei, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Então, estabeleçam bem a rotina do dia, estabeleçam bem o que é para ser feito e o que se faz depois. Os meus alunos sempre sabem que eles têm que revisar, que eles têm que pintar a letra maiúscula, por exemplo, do texto impresso que eles estão trabalhando. Façam as primeiras vezes coletivamente e depois eles vão desenvolvendo mais autonomia. Se você não tem espaço na sua sala de aula, ou divide às vezes com os mais velhos, eu sei que tem esse problema, esses recursos eles podem estar numa sacola, eles podem estar numa caixa, numa mala que você leva e aí tal dia é o cantinho da matemática, tal dia é o cantinho da linguagem. A gente vai tentando dar soluções aí para os nossos problemas. Número 5, vários estudos estão mostrando a importância de técnicas de relaxamento dentro da sala de aula. Funciona. E, além dos estudos, a minha experiência mostrou que funciona. Toda vez que eu volto do recreio com as crianças, quando eu estava com turma em sala de aula, eu fazia alguma atividade de calma, sabe? Uma música mais tranquila, uma técnica de respiração. 10 minutos, gente. Não é perda de tempo, é investimento no tempo pedagógico, tá? É bem importante. Então, ou a gente vai contar uma história mais tranquila, uma história por prazer, por deleite. Ensinar as crianças a se posicionarem, então, a arrumarem o seu material, especialmente crianças, todas as crianças, né? Mas as crianças com TDAH, quanto menos estímulos eles tiverem dentro na sua frente, melhor. Então, vamos organizar esse caderno, vamos organizar esse estojo. Checklist do estojo. Pode fazer na volta do recreio, pode fazer no final de semana, pode fazer de dever de casa. O checklist, o lápis está apontado? Faz ali um bilhetinho para eles irem marcando, faz várias coluninhas por semana para eles revisarem, por exemplo, na sexta-feira. Isso já vai ajudar, porque não ter um lápis, não ter uma caneta, não ter um material pode atrapalhar também a gestão do grupo. Então, são pequenas ações que podem ajudar bastante. E eu lembrei de uma proposta feita pela Merlin, minha aluna lá da Escola Protagonista, do mascote da turma, tá? Por que isso é bem legal? Educação infantil, bem legal, primeiros anos escolares. A gente tem esse mascote porque ele, de alguma forma, ele vai unir o grupo. E aí a gente tem que pensar em tudo que vai acontecer com ele, né? Tem também o livro do Gildo, que tem vários exemplares, o livro Gildo da Brinkbook, que tem o aniversário do Gildo, que tem a adaptação do Gildo. As crianças, de alguma forma, elas vão ter um objetivo, a turma vai ter um objetivo, que é dar um nome para esse mascote, quer pensar como ele é. Dessa forma, vocês também vão trazendo as características desse grupo que está se formando, sabe? Vão tentando criar esse vínculo de socialização entre eles também, se espelhando no mascote, que pode surgir a partir de um livro ou não. Que nem a nossa mascote, já que tá lá em cima. Ela parece? Parece. A vaca? Quem é aluno da Escola Protagonista ou já conhece, a gente sabe por que é a vaca, né? Porque eu e a professora Camila, a gente se chama carinhosamente de muitos anos de vaca. Então, a vaca virou até o nosso mascote da Escola Protagonista. Foi escolhida pelas nossas alunas qual vaquinha ia ser o nosso mascote. Se você quer saber mais o que é essa Escola Protagonista, que eu falo bastante, que a gente reúne cursos, os kits, esse e-book que tá aqui com várias sugestões de atividades, você clica aí no link que está aparecendo aqui embaixo desse vídeo e tenha mais informações. E aproveita e deixa aí nos comentários qual dessas atividades você vai fazer com a sua turma.
Tchau!